Sejam muito bem-vindos. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Estou colocando aqui a mensagem, já vou adicionar vocês. Gratidão. Que legal. Mais uma vez aqui com vocês. Nós vamos falar sobre sintomas de ansiedade. Conhece alguém que rói unha? É um negócio que parece que passa na vida de todo mundo. Raras são as pessoas que não roem unha. Oi, querida. Hello. Hello. Tudo bem por aí, Isa? Tudo bom, e por aí? Também, graças a Deus. Então, um dia bonito, hein? Fala aí. Daqui a pouco ela Lindo. vai embora, aí fica frio, né? Já tô até de gola alta, porque daqui a pouco chega o frio. Pois, é verdade. Boa noite, gente. Boa noite, tem meu sobrinho aqui, ó, tem uma turma entrando, Andréia, Rafael, que legal. A Dai daqui a pouco tá chegando. E nós vamos falar mais uma vez, né? Sobre sintomas de ansiedade. Tá aqui, eu preciso fixar esse comentário. Deixa eu fixar aqui. Os sintomas de hoje que a gente vai falar é roer as unhas, né? Você roeu unha na sua vida, Isa? Olha, não, viu? Por sorte, não. Não, mas convivi com muitas pessoas que roíam e não é fácil, viu? E não tem idade, né? É Não, impressionante. não. E é muito interessante, porque é um alerta, né, do nosso corpo de uma certa agressão que a gente faz com a gente mesmo. Eu tive esse hábito na adolescência. Ser adolescente não é fácil, né? Então, é muito fácil chegar a ter esse tipo de costume, porque é uma forma de soltar, né, o que o coração tá cheio. E o ato de roer unha diz muito sobre como a gente está por dentro, né? Como é que a gente está lidando com algumas coisas dentro de nós. É, E isso também afeta as crianças. Tem criança que tem hábito de é. roer a mãozinha, o pezinho. Minha filha, ela chegou a roer o dedo do pé. E isso assim com 7 anos, sabe? Foi aí que me levou para esse estudo, porque não tem o que fazer, né? Você tem que curar, você tem que ir atrás da fonte, né, do problema, da questão. Sim. Oi, Aline, sua linda. Fala de onde você tá falando, vai, Isa. Além Olha, eu de estou em falar, Portugal, eu moro aqui em Portugal, né? E já tem um tempo. Aqui eu desenvolvo meu trabalho também, trabalho com sagrado feminino, né? Atendo as mulheres que me curam e que eu ajudo a curar, né? Porque é um ciclo. E dentro desse trabalho eu vou buscar realmente a fonte das questões, né? A Bela Flor, que é a minha marca, trabalha mesmo para cura, mas não é a cura superficial, que é a que a gente encontra na farmácia, né? Você sabe, Elaine, que eu estava pensando que dentro desse processo de roer unha também tem a micose da unha, né? E que é o mesmo processo, né? Que poucas pessoas, por exemplo, sabem que a micose, quando está na unha do pé, o seu rim está com problema, né? Não está filtrando. Então é a mesma coisa com relação a roer unhas, né? É muito legal. Quando você começa a estudar assim, você não quer parar mais. é porque traz as respostas, né? Porque as nossas unhas, ela também diz muito sobre como são as nossas garras, né? Então, muitas vezes a gente coloca Exato. a mão na boca, até para, além de ser nossas garras, a gente põe a mão na boca, muitas vezes, para roer a unha, para não falar o que a gente tem tanta vontade de falar. Então, acha desnecessário e acaba colocando a mão na boca e fica roendo a unha e roendo aquelas coisas dentro de si. Então, mostra muito de como a gente está se apresentando no mundo, né? E aí, como a gente não externaliza essa agressividade, a gente não fala, porque se falar vai ser muito agressivo. Então, a gente acaba colocando a mão na boca e acha que isso se torna um hábito natural. Não olha o quanto que o coração está cheio dessas coisas que precisam ser olhadas com mais carinho, com mais amor, né? Isso é mesmo. E você sabe que tem uma doença, que eu esqueci o nome porque eu estava estudando,
que é de arrancar cabelo, né, que também está associada dentro do quadro da psiquiatria, né, como um transtorno mental, né, mas associado à mesma, tá na mesma categoria que roer unha. É incrível isso, né, e isso é determinado mesmo, né, pela Organização Mundial de Saúde, né, então é uma coisa séria, né, uma coisa que a gente tem que olhar mesmo, né, porque Cada vez mais é mundial isso, cada vez mais Aqui aparecem. também é a mesma coisa. Aqui... Oi, Tati, linda. Tatiana também daqui de Portugal, minha amiga, minha Obrigada. linda. Ela também vai fazer um trabalho de sagrado feminino, tá na linha, tá aí nessa caminhada com a gente, Elaine. Ai, seja bem-vinda, sua linda. E é isso, né? Aqui em Portugal eu vejo muito as crianças, adolescentes, né? E depois da pandemia, isso deu uma agravada, sabe? Eu percebo assim. Pessoas que nunca roeram passaram a roer, entende? A Manu tá falando aqui que ela rói unha demais e agora o filho dela de 11 anos também. É uma sensação, quando a gente começa a praticar esse hábito com a gente, de agressão mesmo, gente. E total processo de autossabotagem. Por quê? Por que que você tem que se machucar quando você tem um sentimento que você não consegue lidar? Isso Sim. vai te dar um direcionamento? E não pode olhar para isso como uma coisa muito natural. Ah, não. Porque tudo aquilo que causa um desequilíbrio é um sinal de alerta pra gente. É um sinal de alerta. É Então, isso. quando o teu filho tá com 11 anos fazendo isso, ele se sente, de alguma forma, com medo de fazer algo novo e está sendo cobrado. E muitas vezes as crianças que têm o hábito de roer unha são criadas com muita rigidez. Sem contar, como você mesmo disse, você tem um hábito, a criança também acabou tendo um hábito. O pai é o exemplo, os pais são exemplos, né? O que a gente faz com pai e mãe aí vira como se fosse uma regra normal. E eu falo até referente ao roer unha ou qualquer outra coisa, né? Qualquer sintomas que o corpo apresenta. Conforme a gente vai olhando nossos pais ter esse tipo de reação durante a vida, por exemplo, se tem um pai que ele é um pouco ou grosso na palavra, ou um pouco tem um temperamento mais regado pela irritação e pela raiva, você vai achar que isso é natural, que isso é normal. Só que dentro do teu contexto, quando você não pode expressar isso, você acaba despertando vários sintomas, a ansiedade, a depressão, o arrancar de cabelo. A Tati está falando que ela arrancou muito, né, e roeu unha, olha, e agora ainda acontece, mas já não tanto. Exatamente, porque, Tati, conta o segredo pra gente, porque ela começou exatamente, ela é terapeuta também, foi pra caminhada, e ela foi buscar, ela tá atrás, e olha como reduz, né? É verdade, que legal, verdade. Fico feliz, amiga. O autoconhecimento, ele nos liberta, né? Porque você começa a perceber a tua responsabilidade sobre os seus atos, né? E essa caminhada que a gente tem de terapeuta, ela é tão incrível porque é um leque de opções. Um leque de opções. E nem precisa ser terapeuta, né? Eu estava vendo ontem uma postagem, alguém falando sobre os olhos, né? Sobre o chás, sobre essas coisas todas. Então, é uma informação que já está tão a serviço da gente, tão a serviço da gente, Graças a só não Deus, tá. recebe quem não quer. Só não recebe quem não quer. É verdade. Mas qual é No a maior quintal, às dificuldade, né? vezes, você tem isso, né, Elaine? Tá no seu Sim. quintal ali, né? Isso aqui atrás de mim, ó, é tudo erva do meu quintal e erva que eu mesma vou debulhando e faço meus produtos, né? Aqui é o meu ateliê de laboratório, onde a alquimia acontece. E tá no quintal. Eu colho muitas delas no meu quintal. Isa, para você, quando chega alguém com esses sintomas de ansiedade, o que é mais natural? Como é mais normal para as pessoas hoje em dia por aí? Como assim, mais natural? Que nem você falou da pandemia. Depois da pandemia, essas coisas começou a se tornar uma coisa muito natural entre as pessoas. Sim. As pessoas que vão te procurar para poder fazer o teu movimento de cura com elas e de consciência, quais são os sintomas que mais aparecem? É ansiedade, né? Como você falou, a autossabotagem, né? A gente percebe muito. E não é uma coisa consciente, não é que se aponte, mas tem que se falar sobre, né? Eu vejo também a depressão, né? Não tanto quanto a ansiedade, a depressão leve, a moderada é uma depressão também que começa ali, né? E no caso da minha filha, foi
mesmo a ansiedade e estourou junto com a psoríase, né? Você vê que o corpo vai se comunicando, né? E dentro desse estudo, na verdade, mexe muito ali, né, com o chakra laríngeo, né? Ali da comunicação, você precisa, né, estar pontuando algumas coisas, né? Com o frontal, porque também mexe ali, né, com a tomada de consciência, né? Então, é muito importante que a gente saiba que há sintomas e que não são difíceis de ser tratados, nem impossíveis, né? Mas tem que ter força de vontade. É o que a gente falou na primeira live, né, Elaine? Força de vontade, disciplina. Oi, Dai! Oi, Dai. Oi, gente, tudo bem com vocês? E aí, Tudo lindo. tudo bom? Aqui também. Tudo certo por aqui. Agora conectada. Graças a Deus. Pode continuar, Isa. Então, é isso, a gente prestar atenção, né? Eu falo para as minhas pacientes, né, por questão, que a gente tem que deixar de preguiça com a gente mesmo, porque a gente atende todo mundo, né? A gente se preocupa com todo mundo, mas quando é com a gente deixa um pouquinho de lado, né? E eu não acredito em uma pessoa, isso é uma opinião minha, eu não acredito que eu possa curar se eu não estiver em processo de cura, se eu não estiver curada daquilo, né? Eu acho que para você curar, você tem que estar curada, né? Porque é muita responsabilidade ali você colocar a mão em alguém. Eu, pelo minha bela flor aqui, trabalho assim, né? Então eu percebi que no meu processo foi isso, eu fui me curando de várias coisas e o meu atendimento chegaram mulheres que eu fui curar o que eu acabei de me curar, entendeu? É muito legal. Isso acontece, não precisa ser terapeuta, isso está acontecendo mesmo no nosso movimento. Está muito forte isso, né? Eu não sei se você percebe. O autoconhecimento, ele liberta a gente de tudo, né? Porque quando você começa a se autoconhecer, você começa a entender a sua responsabilidade sobre isso. Se você não se conhece, você começa a entender que isso é uma coisa natural e vai seguir adiante. Então, parabéns para quem tem essa vontade, que está começando, ou que despertou pelo menos uma faísquinha. Isso já é um direcionamento. Exato. E não tem fim. É a faísquinha, né? O importante é o turning point, né? Você ter ali aquele, né, de falar, opa, peraí, deixa eu me escutar, opa, eu não sou tão perfeita assim, opa, essa é minha sombra, né? E aí a gente tem que começar a se trabalhar, né? Sim. É que tem que ter coragem, disposição, né? Boa vontade, amor. A Tati está falando aqui, acontece muito comigo no meu trabalho com as massagens. Sou procurada por pessoas que procuram curar o seu coração. É no coração que a gente guarda tudo, né, Tati? E que bom que tem trabalha muito. Pessoas que chegam procurando, né? Nem que seja um toque através da massagem. A Luna também aqui está dizendo, oi, Luna, muito bom ter você aqui. Que saudade. Conseguiu, Dai? Tava aí apanhando, hein? Ai, menina, que juquitiva, né, cara? Dá um vento, a internet cai. Mas agora eu acho que vai. Deus abençoe que vai. Vai que vai. Olha, a gente está falando aqui, né, do roer a unha, os sintomas da ansiedade, né? A Isa até falou o lance de arrancar o cabelo, que também é um sintoma que é muito difícil. Tudo isso mexe muito com a nossa estética. E não é a estética só de estar bela para o mundo, sim, como a gente está se apresentando energeticamente, né, para o mundo. Como tratar isso? Como olhar para isso? Então eu vou mandar a bala aí para a gente começar nessas perguntas, para ajudar quem está aqui, quem tiver dúvidas e quiser também relatar o que fez, o que foi que usou, o que foi interessante. Eu acho muito interessante a gente poder trocar aqui. Porque por mais que as pessoas que vão assistir depois consigam trazer essa informação. Então, vou me atentar bem aos comentários, para nada que passa batido. E vamos lá. Como começar a tratar isso? Quer começar, Isa? Eu acredito que você falou tudo. É o autoconhecimento. É você estar disposto mesmo a se conhecer. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? Por que que eu digo isso? Mas as pessoas falam muito para mim, mas o autoconhecimento é um processo longo, é difícil. Não, né? O autoconhecimento é muito simples, né? Por que que eu digo isso? É o primeiro passo. O que é o primeiro passo? É quando você fala,
Nossa, mas eu sou assim. Quando você tem qualquer insightzinho que você se percebe, você está entrando no seu processo de autoconhecimento, né? E quando você percebe o que tá, qual é o sintoma. Tem gente que é ansiedade, tem gente que é depressão, né? E tem gente que é a rejeição para si, né? Olhando para si e se percebendo antes de perceber o outro. E por muito tempo, né, Dai, a gente foi treinado a achar que era egoísmo, que era. Não é, né? É autoconhecimento, é autocuidado, não é? Então, por exemplo, quando eu fui atender, e eu sempre indico, claro, há produtos, né, que a gente trabalha o físico, a Dai vai falar bem sobre isso. Ela deu umas ideias muito legais, e há o curar o mental, né? O espiritual. É curar, tem coisas, eles caminham juntos, né? Na minha opinião, são coisas que você tem que trabalhar juntos, não caminha separado, né? Então, eu acredito que esse seja o primeiro passo. Antes de entrar no medicinal, né? É você estar disposto a se perceber, né? E aí a pergunta que não quer calar, como você faz isso? Não é? Fala aí, Dai. Eu vejo, assim, eu tava me aprofundando mais nessa questão do roer a unha, né? Eu nunca sofri dessa questão de roer a unha, mas com a ansiedade, né, eu tive outros processos, né? Que nem você falou, a questão do arrancar o cabelo, essa automutilação que a gente entra, né? São sintomas que, se a gente percebe no comecinho que tá ali o incômodo, é mais fácil da gente não entrar nesses picos, né? Tanto do hábito de roer a unha, que depois se torna um hábito, né? A pessoa automaticamente, qualquer situação, ela já está, ou não só com a mão na boca, mas cutucando, né? A mão, tirando as pelinhas, assim. Então, e a pessoa nem percebe, né? Uma das formas que eu vejo assim, que nem a gente estava conversando, não adianta a gente pedir para a pessoa, respira fundo, é isso e aquilo, que no momento a pessoa ela não vai conseguir assimilar tanta informação, né? Ela quer liberar aquela energia, né? Como a gente está no mundo material, na correria e tudo mais, às vezes a gente está num ônibus, né? A gente está no trabalho e a gente se pega, né? Cutucando, né? Fazendo, se automutilando, né? De forma geral. Uma coisa legal que eu vi é andar com aquelas bolinhas ortopédicas, que além de distrair, né, na hora da ansiedade, você, ou qualquer outro tipo de sensação que a gente possa estar sentindo, igual a Isa falou, né, às vezes a pessoa está com aquela emoção, né, aquele sentimento de tristeza, de angústia, e ela desconta de outras formas, né, porque ela não consegue transmutar isso, né? Então, uma das formas, além de formas estéticas, né? Tipo, colocar algumas coisinhas no esmalte, né? Dente de alho, geralmente, eu já coloquei, não só para fortalecer a unha, mas também porque você põe na boca é horrível. O Também cravo fiz isso para parar de também. unha. Isso para parar de roer a unha, ou para deixar a unha crescer, né? Tipo, você vai lá, no meu caso, a minha unha ela sempre foi fraca, então eu não roía, mas eu tirava, né? Aquelas coisinhas eu tirava. Então, são coisas simples que no dia a dia a gente consegue colocar ali na nossa rotina. Dá para colocar uma bolinha, né? Pra gente apertar ali no momento, se distrair e não lembrar da unha. Né? Dá para colocar na bolsa, o esmalte dá para colocar na bolsa. Tem, né? A Isa estava falando do Molon que ela produziu, né? Fitoterápico para ansiedade, que a pessoa passa nos pontos específicos. Olha que delícia. Né? Então, tem aromaterapia, né? Dos tratamentos que a gente tem a fácil acesso, né? Que pegou, dá para dispersar não só o roer a unha, né? Puxar o cabelo, se cortar, né? Infelizmente, eu conheço muitas pessoas que se mutilam da forma mais agressiva, né? Tipo, de chegar a se machucar mesmo. Então, antes, né, de chegar na parte
né, da respiração, como diz a Isa, né, a gente precisa ter coisas para facilitar essa distração momentânea do roer a unha, do puxar o cabelo, né, do tremer as pernas, de ficar ali, né, sacudindo o tempo inteiro. Então, assim, tem muitos meios, né, e a gente tem que conscientizar as pessoas, né, que não são só mulheres, homens, crianças, né, sofrem os diversos sintomas, né, de ansiedade, depressão, apego também, quando as pessoas são muito apegadas às coisas, não só materiais, mas emocionais, espirituais, né, tudo isso vem para o nosso físico, né, seja por alguma crise ansiosa, por depressão, por bipolaridade, que acontece muito, a pessoa ela não sabe identificar o que ela está sentindo, né? Então isso acaba sendo transferido para o nosso corpo físico, né? Acho que a Isa e a Elaine, assim, tem um pouco de contato a mais com pessoas, assim, fala assim, de mais contato por meio tipo, da constelação familiar que a Elaine faz, a Isa, com os tratamentos que ela já tratou pessoas com esse problema de roer a unha, né? Então, sabem falar, assim, das condições mesmo, assim, às vezes psicológicas que as pessoas passam, né? Que elas não conseguem falar, né? E dos resultados positivos que coisas simples podem trazer pra gente, né? Então, tem muita coisa que dá pra gente fazer, pra gente amenizar os sintomas, né? Qualquer tipo de situação que a gente passe. Esse desequilíbrio que a gente coloca como natural é um estado que a gente desperdiça uma energia, que nem você falou de ficar balançando a perna, né? Você passa assim o dia inteiro trabalhando, fazendo alguma coisa e a perna tá lá. Tic, 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 tic. Tenta pensar o quanto de... Nós pensa que a gente é como um celular. O celular tá acabando a bateria, você põe no carregador. Muitas vezes hoje em dia nem põe nem deixa ele carregar, fica carregando e usando. Mas o correto é deixar no carregador. Então, imagina que a gente tem uma quantidade de energia vital por dia. Então a gente dorme, a gente acorda recarregada a energia vital. Aí durante o dia a gente tem essa energia vital para gastar durante o dia. Fora o que a gente fica indo para lá e para cá com os pensamentos que faz a gente perder energia à toa, tem esse stick que a gente acaba ficando no nosso corpo que faz esse desperdício de energia, que se torna algo que parece não, de uma certa forma a gente começa a ser vampirizado com a nossa energia. A partir do momento que a gente está perto um do outro, conversando a menos de 1 metro, a gente está trocando energia. Nossa hora tem mais de 1 metro de distância. Então a gente já está trocando energia. Então quando você está com alguém que tem uma certa ansiedade, você consegue perceber na fala da pessoa, no gesto da perna, na mão, na boca, em vários tiques que a pessoa tem, ela simplesmente está fora do estado energético dela natural. Então, por mais que seja mutilação, por mais que a gente esteja comendo as nossas garras, a gente tem que compreender que a gente é um ser feito de energia. Esse corpinho aqui é só uma carcassinha, que é o templo que a gente deveria cuidar muito bem. Só que a gente não faz isso, né? Roendo, sendo sedentário, com compulsões, com vício, essas coisas todas. Mas, trazendo um foco para o nosso entendimento que a gente é uma energia, quando um desequilíbrio chega para a gente, a primeira coisa que a gente tem que perceber, por que esse desequilíbrio está chegando? Por exemplo, seja ele, tudo que vai na boca se refere à nossa primeira etapa da vida. Primeira Que é a etapa, sim. Na amamentação, tudo é da primeira etapa pedagogia, da vida. Jean Piaget, é isso mesmo, Jean Piaget, né? O pai da pedagogia, e ele coloca isso, né? A criança tem etapas de desenvolvimento que não devem ser puladas, né? Geralmente os pais botam no andador, aquela história que a gente conhece, e a criança pula etapas, né? Então, o roer unha também pode estar associado à etapa que a Elaine está falando, que foi pulada ou desassociada, né? E aí a criança é aquele adulto que em algum momento pode ter rolado aquele, né? Alguma coisa, algum gatilho, alguma coisa aconteceu e ele começou, ou ela começou a roer unha, é verdade, né? E aí, quando a gente não presta atenção, porque assim, a gente começa a roer unha mais pra frente, digamos, que começou na adolescência ou na vida adulta. Não associa isso. E se você não associar isso, vai ficar muita coisa debaixo do tapete, porque é natural a gente, durante o nosso tempo, principalmente da infância, a gente colocou um monte de coisa debaixo do tapete.
E uma criança, por exemplo, que é o caso de uma criança roer unha, é uma criança reprimida. A criança tem ideia do que significa repressão? Não. Como que ela vai lidar com isso? Os pais têm que estar atentos. Ué, por que minha filha está roendo a unha? Deixa eu entender o que está passando no coração dela. Porque é muito louco, né? Porque muitas vezes as pessoas querem que os filhos mudem, mas não sempre olham no olho e perguntam o que está acontecendo. Ah, não, não. É muito difícil acontecer, cada dia menos, né, Mi? E hoje está muito difícil essa questão da comunicação, né? É muito meio de comunicação e muita falta de comunicação. Então, eu vejo assim, eu atendo muitas crianças, né, com o reiki, assim, fazendo doação, e muitas delas são de condições que precisam de uma atenção maior, assim, nessa questão de chegar, oi, tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa, porque no dia a dia, inconscientemente, os pais não conseguem ter essa disponibilidade, né? Então, às vezes ali o filho tá lá se mutilando e o pai não tá vendo. Um professor na escola que vai ali conseguir analisar, mesmo olhando outras 40 pessoas, e o pai com um filho ou, né, independente, não consegue observar, porque já está com um acúmulo de si próprio, não consegue observar a necessidade do outro. E a gente está muito assim hoje, né? É muito olhar para si e não entender o si para poder auxiliar o outro. Então fica mais difícil entender as emoções, né? Saber o que está sentindo, entender se aquilo é um reflexo seu ou se é um reflexo do outro, porque tem muito isso também, a gente absorve muito que é do outro, vai ver tá com a ansiedade que não é tua, é do outro, né? Tá com a depressão que não é tua, é do outro. Apego, uma coisa que são detalhes, né? Vamos pensar em pinguinhos de chuva, são pinguinhos que vão acumulando ali aquela goteira e vai enchendo o balde. Quando transborda, molha todo o chão, né? Então aí a gente já fica com um pouco mais de dificuldade para tratar, né? No caso, no contexto geral. Aí não é só uma dica de passar um esmalte com um dente de alho que vai resolver. Vai ajudar? Vai. Mas é o que a Isa estava falando. Começa da gente se entender, né? Se olhar com carinho, se observar, né? Sem contar que o fato do roer, né, das unhas, para a saúde causa muitos tipos de doenças, né? A gente pode ter inflamações, fungos, herpes, então são diversos tipos de coisas que afetam não só a nossa questão física, né? Tipo de estética, digamos assim, para a mulher, né? De estar com a unha bonita e tudo mais, mas também dentro da nossa casa, né? No nosso trabalho, às vezes a pessoa está ali numa condição de depressão já no nível muito grave e ela está toda mutilada e ninguém está vendo, né? Então são coisas que eu venho me auto-observando, né? Até mesmo por conta do meu trabalho, porque as pessoas estão chegando muito doentes, já num nível que, assim, já transbordou o balde, né? Então, o roer de unhas, parando para analisar, é um contexto até simples, né? Devido a diversas outras situações que acontecem devido a problemas emocionais, né? Acredito que, assim, a gente conseguir entender, como a Isa falou, o que está, né, o fundo daquilo, é o primeiro passo, né? Para depois a gente conseguir, dando o segundo, terceiro, e assim, se abster desses hábitos, né? A gente troca, né? Vícios. Então, acaba se tornando um hábito vicioso. Eu falaria até que é legal, como estivesse observando, perceber o que está te incomodando tanto. A gente tem que fazer auto-perguntas, né? A gente tem que se questionar. O que está tanto me incomodando? Ou quanto eu estou fora de mim que eu nem estou percebendo que eu não tiro a mão da boca. Eu tenho uma amiga
aqui, sorte dela não tá aqui na live, senão eu já tava puxando a orelha dela. Toda vez que eu tô conversando com ela, que ela tá assim, ó, eu falo, pelo amor de Deus, tira essa mão da boca, o que você quer falar que você não fala? O que você quer falar que você não fala? Ah, não, mas é normal, eu tô só comendo a pelinha. Eu falei, mas não tira a mão da boca. Então se torna muito normal. O ambiente que a gente vive, as pessoas que a gente se relaciona. Quem é que tira a tua paz? Esse ser que tira a tua paz, ele tá levando a tua vida embora. Ou senta, olha ele no olho e conversa, ou ela no olho e conversa, ou pega um papel e escreve para poder colocar para fora e queima, que dependendo do que escrevendo para queimar. Mas olha e se questiona por que eu sinto essa vontade de ficar me mutilando, de me sabotar. Porque a vida, de alguma forma, por mais que todas as pessoas estejam vivendo situações difíceis, não vou dizer todas que não dá para generalizar, né? A maioria. Como ir continuando a vida sem se auto-questionar, sem se perceber? Como? Aí, quando o corpo começa a ter os sintomas, que é o para-raio, né? O corpo é o para-raio. Quando chega no corpo, o coração já está cheio, a mente está cheia, a alma, então, tadinha, está transbordando. Como não se questionar? Quando algo incomoda vocês, que a ansiedade ela não deixa de existir, né, gente? Vamos deixar isso bem claro. Ela não deixa de existir. Ela até visita a gente. Quando você consegue se libertar dela, ela vem te visitar de vez em quando. Então, qual é a situação que está tirando a minha paz? Que eu estou ansiosa, que eu quero estar à frente do tempo. Porque o roer a unha é um sintoma. É uma patologia, porque causa várias coisas, como vocês disseram, micose, fungo. Então, como não se questionar? Sintomas, né? Dentro desses sintomas, assim, isso que você falou, assim, o que a pessoa tá com a mão na boca, o que ela quer falar, trabalhar a comunicação, né? O que está travando a pessoa de se comunicar, de expor ali o que ela sente, né? Então, eu tô aqui, igual você falou, a gente tá conversando e a pessoa tá aqui, né? Tipo, ou tá achando tudo um saco, não tá conseguindo prestar atenção e focar ali, né? No aqui, no agora. Ou tá assim, quer falar, mas também não consegue. Engole, né? Quantos sapos a pessoa tá engolindo, né? Então é assim, ontem até eu postei uma mensagem que falava dessa questão da comunicação, né? Assim, quando a gente não consegue se comunicar, independente de qual situação seja, né, com clareza, a gente se mutila. Isso é um auto-ataque, né? Porque a gente transborda sem consciência do que está acontecendo, porque as emoções estão bagunçadas, né? Isso eu vou falar por mim, porque eu já passei por isso, né? Então, de estar com as emoções bagunçadas e transbordar algo que no momento eu não tinha ainda absorvido, né? Não tinha entendido o que estava acontecendo, né? Então, não soube me comunicar, né? Então, isso é uma coisa que a gente aprende, né? A gente aprende com as nossas situações, né? Nem a gente não tem como curar o outro sem se curar, né? E a gente aqui, quem somos nós para curar alguém? Cada um é dono da cura, da própria cura, né? Do seu próprio entendimento. Então, assim, uns dos sintomas que a gente tem é o roer de unha, outros é a queda de cabelo, a automutilação da pessoa se cortar realmente ali, né? Infelizmente, conheço muitas pessoas próximas, amigos mesmo, que na adolescência faziam muito isso, né? A gente não tinha consciência, algumas pessoas iam no embalo, que é legal, né? Então tem um embalista. Mas vocês sabem que, assim, a Bela Flor, que sou eu, e eu que sou a Bela Flor, no meio disso tudo, no meio disso tudo, eu sempre foco na solução. A solução. E o que eu trabalho? A solução. O meu trabalho, né? Com as minhas ervas, com as minhas magias, né? Tudo a natureza, ela dá isso pra gente, né, Helene? Quer sejam os óleos essenciais, os chás, os cataplá, não importa o que seja, né? E eu trabalho a
solução. Então, quando a pessoa chega para mim, eu até trouxe aqui, né? Não sei se poderemos falar assim, vai dar tempo para a gente falar, mas assim, é porque eu fiz uma descoberta que eu queria muito falar para as pessoas, porque não é muito conhecido, é uma das soluções que eu trabalho, né? Que é o tomilho limão. Vocês tem aí no Brasil tomilho limão? Tem, não tem? Não sei. Eu sei que tem tomilho. Tem Tomilho limão, sim. tomilho. Tomilho tem até aqui no quintal. Não, É, o tem, tomilho limão, tem limão. meninas, ele é sensacional. Porque assim, como é que eu trabalho? É o que eu falei, né? Eu trabalho sempre em duo, né? Por exemplo, vem o esmalte, que vai trabalhar o físico, mas vai trabalhar o espiritual e o mental naquele momento. Então, o que que as meninas usam aqui? Elas deixam na bolsa o roll-on. No momento que vai botar a mão na boca e se percebe nessa atitude, imediatamente, porque é a tal da atitude imediata, né? Porque no momento da aflição a gente, né? Uhum. Você vai automaticamente, né? Você desperta memórias olfativas e você trabalha e às vezes você até acessa, quando você faz disso um tratamento, você acessa, dentro da aromaterapia, você acessa as suas memórias. Olha, é muito forte esse trabalho da aromaterapia. Meu, eu Quando a não pessoa sei faz qual é o óleo que você, qual que é o produto que você usou, mas eu vou falar que eu senti um cheiro muito forte de lavanda agora. Tipo, até dei uma respirada assim. ele Nossa, lavanda, é o que eu. Então, é ele, é nossa, lavanda com tomilho. Ai, que Legal. nossa, eu linda. senti, nossa, Magia, as eu vou ficar doida. magias acontecendo. Ai, gasta, linda. É isso mesmo, é Adoro. lavanda com tomilho. Para você ter até escritinho aqui, se vocês quiserem até botar aqui, tá lavanda com tomilho. Por quê? Nossa, Porque quando eu trabalho o físico, né, que é, por exemplo, a unha que já está machucada, né, porque isso causa feridas. A minha filha tinha feridas assim que elas davam secreção. O dedo do pé, a unha encravou, ficou uma coisa assim, que eu olhei aquilo, parecia um extraterrestre, tadinho. Oi, Ana Tadinho. Clara, te amo, filho. E ela tá vendo a gente. E eu tinha que levá-la ao dermatologista. Eu vi que aquilo, ela também percebeu que aquilo não dava mais para ir para frente. E aí a gente começa a trabalhar esses remédios naturais, né, a fitoterapia, tudo isso que você pode se auxiliar e porque você vai passar água oxigenada, você vai passar um metilonate, né? Isso é, agride muitas vezes, isso provoca uma reação, sim, mas agride muitas vezes, né? Trata na agressão, não trata ali no no amor, né? amor, a gente Né? trata E no uma amor. lavandinha é um amor, Uhum. né? Ai, que lindo. E aí, É, é, é isso. Eu tenho o tratar físico, vai para o tomilho de limão, por exemplo, na solução. E o espiritual e o mental, que é o tomilho com a lavanda, né? Por quê? Porque ele vai trazer o equilíbrio. O que que trabalha o nosso espiritual? É o equilíbrio, né? Então, é isso a Bela Flor trabalha. É por isso que eu gosto tanto dessa caminhada, sabe, meninas? Porque eu sou prova viva, falo mais uma vez, que funciona, sim, está à nossa mão, sai muito mais barato do que você ir para uma farmácia. Pode dar mais demais. trabalho? Pode, porque você vai estar levantando o tapete para olhar aquela sujeirinha que está ali embaixo. Mas também quando você passa por aquilo, a Ana Clara tá aí, minha filha, a unha linda. E o que a Elaine falou do tratamento, de falar, né, bota a mão na boca, porque não. O que que você quer falar que você não fala? Elaine, coincidentemente, né, não, a minha filha começou a melhorar junto com esse tratamento e com a terapia. E na terapia ela aprendeu a se posicionar, a se colocar. Eu achei fantástico isso. Na pandemia, eu tratei bastante adolescente, tem alguns ainda que eu trato. E eu acho bem interessante, né? Porque é muita energia. Eles vieram nessa era tecnológica, né? É muita energia dentro de um lugar parado, na época que todos tiveram que ficar. E alguns tinham até os sintomas de cortar, de se roer, da insônia, dessa autoagressão. E conforme eu fui trabalhando a respiração, a meditação, o entendimento do que acontece. Porque tem criança
né, que estão chegando na adolescência, que pela primeira vez vai ter uma mágoa com uma amiga que de alguma forma traiu. E aquilo vai desencadear tantas coisas de dentro dela que, passando o esmalte, sentindo a essência e entrando em meditação, o caminho é bem mais rápido. Mas o caminho, ele não deixa de ser dolorido sempre, porque é algo que está causando um colapso. Então, a gente tem que olhar para isso, que está doendo já, sentir a dor, acolher a dor e tomar um entendimento. Eu não preciso viver na dor para poder me libertar disso. Eu posso me libertar de uma forma mais leve. E assim, aquilo que a gente está usando como agressividade, nos mutilando, é 10% que a gente está colocando aqui do lado de fora. Do lado de dentro, Nossa Senhora com a gente mesmo. A gente já foi até lá no purgatório, não tem mais nem salvação. São os outros 90. Então, é muito louco. Então, a gente tem que aprender a se respeitar com muito amor. Não só a gente mesmo, mas também o outro. Esse é o caminho do despertar. Esse é o caminho dessa nova era que chegou. Do amor incondicional, da compaixão e do perdão. Todas as ferramentas que a gente pode dar, se você não for lá para o interiorzinho, na profundeza do seu coração, e entender quem que você precisa perdoar. Algumas vezes, é você mesmo. Você não vai conseguir, vai ser, por mais que a gente traga aqui essas opções, vai acabar se tornando como um remédio se você não aprofunda. Porque o remédio, ele só remedia, ele não cura. Então, a gente precisa se aprofundar para que a cura exista, né? Então, sendo guiado através de uma meditação, sentindo a essência, sentindo o seu corpo físico, mental, emocional, espiritual, fazendo sua meditação, colocando a mão no coração, já é um caminho que você não precisa do outro. Você pode fazer sozinho no seu canto. Porque muitas vezes as pessoas estão num processo depressivo tão grande que é difícil sair de casa. É difícil procurar alguém. E todas nós que estamos aqui, por mais que a gente trabalhe tocando nas pessoas, a gente também consegue trabalhar à distância. Então, que nem eu falei, a gente comentou ali no começo, né? Hoje existe várias... Quando a gente pega um assunto como esse, que é o roer de unha, e busca o que é a linguagem do corpo, busca o que significa... Oi? Alguém me ligou. Vocês estão aí? Alguém me ligou. O que significa, na visão metafísica da saúde, é a linguagem do corpo, você começa a falar assim, nossa, tem tudo a ver. É isso mesmo. E tá no Google, gente. Se doutor Google, tá tudo lá. É verdade. Dá um trabalhinho pesquisar, mas quando você pesquisa, você consegue compreender um pouco mais do que está dentro do seu interior, né? E sem olhar para a profundidade desse interior, como a gente disse, né? Pôr a mão na boca, as compulsões de comida também é outro hábito que tem, de colocar o vício na boca, o hábito de fumar. Tudo isso vem lá de trás da nossa primeira infância. Aí tá aqui a pessoa que ainda não chegou no processo de despertar, ouve nós três falando assim, como assim, eu tô roendo unha? Quer dizer que é da minha época de criança? É. Porque desde criança falaram assim, fica quieto, você não pode falar, você não tá certo. Você vai criando raiva e você não pode externalizar. Você entende que não pode externalizar. Meu primo que estava me ligando, o primo estava aqui, estava no telefone. Bom ter você aqui. Então é assim, é entender que, tipo, é bem profundo o negócio, mas não é ruim de olhar, não. É maravilhoso. É libertador. É libertador. Tira um peso. E tem pessoas que chegam e procuram... Não é fácil, né, gente? Tem pessoas que chegam e procuram a constelação para entender esse nó dentro de si, que não está só dentro de si. Vem lá de um pai, de um avô, de uma avó. Então, pode ser mais profundo do que você mesmo, porque você só vai entender que é só seu, ou que vem lá de trás, hierarquicamente, de uma forma ancestral, quando você olhar para isso com mais amor com você mesmo, né? Isso mesmo. E você sabe, Elaine, esse meu processo todo começou, o mais forte mesmo, né, do autoconhecimento, de eu perceber, dessa percepção, foi numa única constelação. Foi o que... Pá. E aí não teve para onde ir, né? E é um processo que não tem volta, né? É isso que pega, né, gente? Quando a gente entende que o negócio é mais embaixo,
A gente tem que se olhar mesmo. Se a gente quer a mudança, não depende do outro, a gente pode fazer o que for, né? A gente tem que ali se observar, se olhar e buscar o auxílio, né? Eu fiz a É. constelação com a Elaine também, tipo, foi assim, libertador, só chorei. O meu processo assim de entender a minha doença quando eu tive condição de depressão e ansiedade, essas coisas, foi muito forte, porque a gente, dentro dessas medicinas, né, que a gente trabalha com a força da natureza, ela traz o amor, mas também ali na orientação. E às vezes ser orientado não é tão fácil, né? A gente se pega ali no ego, a gente se pega muito no orgulho, né? Quer ser o que não é no momento que não é o momento, né? Então, eu tive que trazer realmente muita coisa, tipo, da sombra, trazer assim para a luz, e ainda hoje é um trabalho constante, né? Que a gente, todo momento, a gente que trabalha com o outro, a gente absorve, né? Muita informação ali, né? No dia a dia, todos nós, né? Então, tudo isso dá um reflexo de roer de unhas, de ter essas instabilidades, né? Que quando a gente vai ver, já tá lá, né? Essa questão do que a Isa falou das ervas, assim, é impressionante os resultados que elas trazem pra gente. Porque às vezes a pessoa tá ali roendo unha pela ansiedade, mas porque ela tá eufórica, não necessariamente porque ela tá triste, né? Diversas situações. E as plantinhas com amor vem cuidando, né, da gente. Assim, ela faz o uso, né, faz a produção do rolãozinho com óleo essencial, que além de ser gostoso, né, gente, de sentir o É cheirinho ali, sentir gostoso. aquela energia, né, entrando, né, na gente, no nosso sistema, assim, a paz, ela é imediata, né. Pode ser ali no momento que você está cuidando da sua unha, você vai colocar a sua mão de molho, você faz um chazinho, põe um chazinho de camomila, põe um pouquinho de... Se tiver com alguma inflamação, você põe um cravo ali junto, que nem ela falou da lavanda mesmo, né? Às vezes a pessoa ela não acha algumas coisas. Busque informações, a gente tem na internet, né? Fácil acesso a informações, a gente tem hoje em dia nós terapeutas com a informação certa de como fazer, né? Então, tem solução para tudo, como ela ainda falou, a gente trabalha com a solução. É bom a gente ter consciência do que pode ser causado, né? Que não é tão simples. Mas o foco é a solução, né? As meditações, as concentrações, as terapias. Eu atendo muita pessoa com depressão, ansiedade, TDAH e diversas outras coisas. Que quando você vai ver no fundo, tem essa questão ancestral, né? Que a pessoa nem sabia que existia, né? Que ela tem ali uma coisa que está reprimida desde a época da infância, porque o pai foi reprimido também da mesma forma, a mãe também, né? Ou ela não teve acesso à família dela, diversas coisas, né? Que trazem esses sintomas, trazem esses reflexos, né? Negativos. Então a gente aqui, com o nosso trabalho, eu acredito que assim a gente vem para trazer um pouquinho dessa orientação no amor, né? Dessa consciência no amor, de que a gente pode se cuidar, né? Se a gente se observar ali no fundo, a gente consegue identificar e cuidar antes que a situação se agrave, né? Que o propósito é esse, a gente remediar, né? Não é a cura, é entender o processo e se libertar, né? Então, eu gosto muito de tudo isso que está acontecendo, porque também abre a minha mente com situações que no dia a dia a gente passa e às vezes passa despercebido, né? Para alguns um simples roer de unha, para outros uma emoção reprimida, ansiedade e outras coisas, né? Então, acredito que juntos esse fortalecimento, né, de ideias, de saberes, assim, da força da natureza que a gente tem, a gente vai conseguir
trazer situações benéficas, né, para as pessoas, dicas, né, e se aprofundando, né, porque é um estudo eterno, tudo isso é um estudo eterno, entender o nosso eu já é muita coisa, né, então vamos começar por aí, o entendimento de si, no amor, né, sem o ataque interno, né, porque ataques geram ataques, se a gente está se auto-atacando, a gente refletir isso, né, então trazer essa consciência, né, de observar o antes, né, que acredito que é o caminho. Perceber. Você percebeu o caminho. A gente se percebe porque, como a gente já falou até na outra live, né, os estímulos que a gente tem no nosso dia a dia, seja a luz, seja a televisão, seja o celular, está sempre fazendo com que a gente esteja à frente do tempo. Ou com um sentimento de como se a gente estivesse devendo algo para o tempo. Quando eu falo à frente do tempo, dá a impressão que é aquela pessoa que está sempre acelerada, mas também tem aquela pessoa que está sempre ali parada, na passividade, com medo de reagir, com medo da vida. O medo, ele impede que o milagre chegue. Seja o medo do futuro ou o medo de reagir na vida. Ele impede que o milagre chegue. Porque o milagre, para chegar, você tem que estar aberto. O medo fecha as portas. A raiva fecha as portas. Então, que nem a Day falou do orgulho, né? O orgulho fecha as portas. Então, todos nós nunca vamos deixar de se autoconhecer porque a gente está em evolução. Um pouquinho. Então, a gente está sempre se conhecendo. Quando a gente olha pra gente e entende que isso nunca vai acabar, então, por exemplo, eu, na meditação, vou dar o meu exemplo, na meditação, quando eu comecei a meditar, eu estava com depressão e pânico. Eu não roía a unha, mas eu estava com insônia na época que comecei a ter compulsão alimentar. Então, eu comecei a ter os distúrbios, percebia o quanto aquilo estava me machucando, e sozinha eu não estava conseguindo. Só que, na época, eu não tinha condições de contratar nada e ninguém para me ajudar. Eu falei, eu vou respirar e entender o que meu coração está falando comigo. Foi um pensamento do nada? Foi, mas foi um pensamento que me livrou de um monte de coisa. Porque eu comecei a respirar e entender que para meditar, até no tempo daquela época, era difícil. Eu fazia a meditação ativa. Comprei caderno de pintar, lápis de cor, colocava uma frequência e ficava pintando. Ia tomar banho, colocava uma frequência ou uma oração e tomava banho e pedia para Deus tirar aquela sensação de estar fora do meu lugar, aquela sensação de tristeza. Então, tem coisas que a gente tem o poder de se curar. Nós, terapeutas, a gente só leva a ferramenta para as pessoas. A gente não dá a cura para elas, a gente leva a ferramenta. A gente que com a nossa fé, como é bíblico isso, né? É a tua fé que vai te curar. Vai que a sua fé te curou. E a fé nada mais é do que o movimento. A fé não é aquele negócio que vai cair do céu. Então, quando você, de alguma forma, que seja no banho, pede para aquela água limpar a tua alma, limpar teu coração, deixar aquele choro que você está guardado por orgulho, reprimindo, de coisas que você não aceita, situação que você não aceita, e pensa assim, durante o dia, vou ficar 24 horas quando vier esse pensamento que eu não aceito, eu vou trocar ele por uma oração. Vou falar que eu sou o amor, vou rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, seja qual for a oração que você querer rezar. Mas para sair da frequência, tem que ter um movimento fora do contexto. Porque a frequência que te adoece, ela é doce. Ela é viciante. Confortável. Nossa! Então tem que ter um movimento contrário. É que nem na área de educação física. A pessoa vem me procurar porque ela quer, por exemplo, diminuir o peso ou ter uma coluna mais forte para que ela não sinta tantas dores. O movimento que você faz que te adoece, ele tem que ser substituído por um movimento que te cura, que te traz saúde. Aquele que te adoece, você já está acostumado com ele. De repente, você é sedentário. É uma programação contínua. Né? Então, é entender que um passo de cada vez a gente consegue sair daquele sintoma, a gente consegue escolher não estar naquela frequência. Né? Elaine, para mim deu uma cortada quando você explicou, né, que a pessoa já vivia 200 anos assim, aí para mim pelo menos travou, eu não consegui escutar o resto. Então, eu acho eu disse assim, por exemplo, importante. que nem a pessoa quando vem, seja qual for a programação que você vai mudar.
Durante 40 anos você tinha compulsão, durante 40 anos você foi sedentário, você não vai mudar em 40 dias. Não vai mudar em 40 dias. Os 40 dias é aquele negócio que parece até chibatada, né? Eu vou conseguir. Eu vou Vira conseguir. sofrimento, né? Academia. Quem não. Depois, com o resultado, você começa a falar assim, nossa, doeu, mas foi legal. É, é isso mesmo. Mas É precisa isso. de dosagens de coragem em querer mudar. Dosagens de coragem de não querer mais ficar naquela frequência que te adoece, que te mutila, que te machuca. E também, por mais que a gente fale aqui que o tratamento terapêutico ajuda, parar de terceirizar o movimento que você tem que fazer. Porque tem gente que espera que o movimento venha através só da erva, através só da vela, através só do incenso. É. Não. É um movimento que é responsabilidade nossa. Não foi a gente que se criou nesse caos. A gente tem que sair. Total, É porque muito. se a gente entrou no caos, né? Se a gente soube entrar, a gente tem que saber sair, pelo menos tentar, né? Se orientar para poder sair, assim. A gente vive muitos caos, né? Todos os dias. E se a gente deixar esses detalhes, coisas externas que vão acontecer, independente, né? Tipo, a gente está no mundo da matéria, sempre vai acontecer alguma coisa, a gente sempre tem que estar preparado, né? Então, a gente entendendo isso, a gente nem se preocupa muito com as coisas que vêm, assim, de situações, né? Porque já está um pouquinho mais orientado e consegue sair dos problemas com mais facilidade. Aí não absorve, não chega ao nível de transparecer no físico, né? Consegue resolver internamente e é isso, se resolveu e pronto, né? Só que é um processo, assim, é um estudo fino, né? Sair dessa energia, né? Como a Helene falou, assim, não é em 40 dias, não é em 30 dias, não é a erva que você pode, meu, tomar banho de erva todo dia. Se o seu pensamento não estiver alinhado, acabou de tomar um banho de erva, você tá com a mão na por você, né? Ninguém vai lá, a gente, que nem ele falou, a gente orienta, nós terapeutas estamos aqui para ajudar. A gente faz a nossa parte, né? E as pessoas, seria ótimo se fizessem a delas. Mas a gente passa por esses processos de que, eu não consigo. Ah, mas já acostumei. Ah, mas faz mal mesmo, a pessoa já tá assim, né? Então, não adianta, você pode Tá tomar um falhando tapa na boca. pra mim o Então, áudio um não, pouquinho. né? Então, no contexto geral, assim, eu vejo que é igual a Isa, vocês estão falando assim, é muito da gente ter força de vontade, né? Para qualquer situação, qualquer tipo de enfermidade, qualquer coisa que apareça, ter força de vontade de querer a mudança, de querer a melhora, né? De ver que aquilo ali, meu, não tá legal, né? Então, é bem simples. A partir do momento que a gente tem consciência do que é certo e o que é errado, independente da situação, a gente consegue se observar melhor. Putz, isso não tá legal pro meu corpo, então provavelmente não é certo, né? Não vou fazer, né? Então, são coisas que, se a gente tratar no foco direto, é até mais fácil. A gente se apega muito em muitas questões, né? Hábitos. Então, devagarinho é um processo lento, né? Um processo lento. Se observar, se curar, né? Entender que aquele vício do roer a unha prejudica, que a tremedeira, né? Ficar ali tremendo as pernas é um descontrole, né? Devagarinho vamos, vamos trazendo o acolhimento que as pessoas precisam, que a gente também precisa, né? Para a gente se cuidar, para a gente entender, para a gente seguir as nossas próprias orientações também, que também estamos aqui como pacientes nossos, né? De Deus, né? Deus está cuidando da gente, toda a paciência. Então a gente tem que ter paciência com nós mesmos, né? Tipo, de entender e trazer essa cura para a matéria, né? Pô, quem está assistindo aqui
colocou a mão na boca, já lembro da Elaine, que ela tem uma voz firme, ó, a mão na boca, né? Tipo, traz pra mente, cara, na meditação. Gente, a gente tem que trazer dessa forma, às vezes, né? Tipo assim, ó, ela vai brigar comigo. Pra ver se vai, né? Porque, como diz uma amiga minha aqui, ou vai, não tem meio termo. Sim. Né? Então a gente vai se tratando dessa maneira mais amorosa, né? Para quem sofre com isso, igual a filha da Isa, né? Que chegou a ficar em carne viva, né? Ter que buscar um auxílio. Graças a Deus ela tem essa mãe maravilhosa que manja muito, né? Das alquimias, das medicinas e trouxe, né? Com essa situação a coisa positiva que foi o tratamento e desenvolveu, né, um produto que a pessoa leva na bolsa, olha que legal, né? Só que antes disso veio o sofrimento ali, né, a doença para ser tratada. Então vocês, né, a gente assim que tá agora nessa live já tem sofrimento, né? Olha que legal. A gente não precisa sofrer a mesma coisa que a filha da Isa sofreu, que outras pessoas sofreram agora. Né? Então, essa consciência que a natureza também nos traz, de que tem cura para tudo, gente, na natureza. Tem cura para tudo. Graças a Deus, a gente tem humanos, assim, que no seu estudo e no seu conhecimento vem trazendo essas medicinas também para a gente trabalhar no físico e no energético, no espiritual, seja qual for a nossa necessidade, né? Então a gente traz muito hoje nessa live, eu sinto assim, que é essa consciência de nós mesmos, primeiramente, para a gente entender as nossas condições emocionais e físicas, presentes e futuras, né? Isso mesmo. A gente já deu o nosso tempo aqui, mas eu quero deixar ainda algumas. Quero que vocês tragam o que vocês têm para dizer aqui no finalzinho, para que as pessoas tenham ainda um bônus do que vocês podem trazer. É falar para as pessoas que tudo que a gente pode fazer por nós mesmos, a gente tem a capacidade de fazer um movimento. A gente tem a capacidade. E todo pensamento que a gente tem, que faz com que a gente acredite que a gente não é capaz, ele não é nosso. Mas somos nós que ficamos martelando esse pensamento em nós. Porque do mesmo jeito que a gente olha para a voz e não escuta quando ela te dá uma orientação para você sair desse lugar, você também deveria deixar de escutar a voz que te faz continuar nesse lugar. Então, isto é uma programação. Quando você deixa de dar audiência para essa programação, você colocando uma nova programação, é uma questão de tempo para a mudança chegar. E nós somos criatura do Criador. Dentro dessa força toda que a gente tem, basta um pequeno movimento. Seja um respirar de manhã, seja uma essência, seja uma oração, seja buscar até um auxílio terapêutico. E eu faço até um convite. De quinta-feira eu faço um movimento terapêutico com um valor solidário, para quem não conhece ainda a Constelação. É um grupo só para mulheres, onde as mulheres vêm, falam quais são as suas dores, as suas angústias, e ali a gente faz um movimento sistêmico. Então, aqui as meninas que já participaram de movimento sistêmico comigo, quanto a gente está sempre narrando, né? Quando eu faço, quando eu também recebo, o quanto o movimento sistêmico limpa o nosso DNA, né? O quanto o movimento sistêmico faz a gente olhar assim e falar assim, nossa, era tão simples olhar daqui, eu estava olhando de outro lado e estava tão pesado. Então, se vocês sentirem no coração e quiserem fazer parte, pode me mandar mensagem no direct, que toda quinta-feira às 8h30 da noite eu estou a serviço dessas pessoas para poder tirar esses sintomas de ansiedade, de depressão, de falta de se sentir capaz, de relembrar que nós somos criatura do Criador. Então, fica aqui o convite. Gratidão para todas vocês que vieram, essas duas princesas que eu amo tanto, que moram no meu coração. Gratidão por a gente ter dado a mãozinha aqui, ó, e tamo junto aí, ó, seguindo. Gratidão. Obrigada, amiga. Obrigada também. Agradeço o convite mais uma vez. A vocês duas, flores desse jardim tão perfumoso que a gente sabe que é, né? É assim emocionante
emocionante, né? Porque vocês veem, eu estou em Portugal, né? E você vê que não tem isso. É o que você falou, quando tem a força de vontade, quando a gente quer. A Tatiana, que está aqui, né? Também é da Suíça, né? Então, é, eu agradeço a quem compareceu, a vocês duas, né? A essa força que sempre me guia, né? De estar aqui aprendendo, né? Essa humildade que a gente tem de estar se reunindo, viu? Muito obrigada pelo convite. Já estou até aqui esperando uma próxima. Com certeza. Esse estudo aqui é Também. fino, ele não vai acabar assim tão fácil, não. Nossa, Esse tudo estudo é bem fino longo. e longo. Eu agradeço, gente, também pelo convite, Elaine. Assim, a gente está aqui estudando essa live há mais de um ano, praticamente, quase, né? Vamos fazer, e agora tá fluindo, assim, e tá sendo maravilhoso poder passar passar o conhecimento que a gente tem e aprender, né, com tudo isso, assim, para mim está sendo maravilhoso. Eu só agradeço mesmo. Aos que necessitarem também, assim, também abro um convite, né, que também faça um trabalho solidário com o Reiki, que é um tratamento energético, né? Eu faço envio à distância, com valor solidário também para quem necessita, não só para quem sofre com problemas emocionais, né, como depressão, ansiedade e outras coisas, mas também para dependentes químicos, tá? Então, o Reiki, para quem não conhece, é uma terapia que ela energeticamente ela trata todo o nosso campo físico, mental e energético, então traz uma restauração bem bacana, assim, e muito importante para a gente conseguir se libertar, né, de coisas mentais, físicas, espirituais também, tá bom, gente? Então, assim, fica o convite e da Segredos da Floresta para quem necessita conhecer alguém que necessita. Estamos aqui nessa roda aqui de informação e de Saberes. atenção que eu digo, né, que a gente está disponibilizando para vocês, né? Não só eu, como a Elaine e a Isa, a gente com os nossos trabalhos estamos aqui para trazer um pouco de acalento para cada um dos que precisarem, tá? Qualquer coisa é só chamar, estamos aqui. Estou aguardando a próxima. Temos muita figurinha para trocar ainda. Eu esqueci, deixa eu falar uma coisinha que eu esqueci. Eu deixa eu te fazer uma pergunta Quando dessa vocês... coisinha. Você já está entregando kit no Brasil? Eu entrego, menina, né? Altos Quero ver. esquemas. Eu entrego. Quero. Porque, né, altas a gente faz assim para ficar mais barato por conta do correio. Mas o que eu queria falar também é que, para quem está aqui em Portugal, né, as meninas que chegaram e que vão vir assistir, eu trabalho, a Bela Flor faz um trabalho solidário também, então eu trabalho a cada 15 dias numa casa espírita, fora, e também atendo, né, com os guias que me acompanham. Então, banho de erva, defumação, descarrego, enfim. Quando a gente está muito pesada, né, aquela coisa que está difícil caminhar sozinho, né, não cobro, é um valor, esse trabalho eu faço pela caridade, né, não posso nem cobrar. Então, as pessoas que estiverem precisando, não tenham vergonha, né, não pode, não tem problema, me liga. A Tatiana sabe disso, né, Tatiana? E estejam à vontade, tá? Eu também esqueci de falar, mas já tive que falar, fui lembrada. Meninas, gratidão. Gratidão por todos que estão aqui e os que vão chegar também. Acredito que eu aprendi aqui também um pouquinho, cada um aqui deve ter aprendido um pouquinho com alguma informação, né? E que, se você achar que é interessante indicar essa live também para alguém, como eu falei aqui, né? Tem uma amiga minha que não tira a mão da boca, a gente sempre tem aquela que ainda não conseguiu sair desse vício, né? Então, passa para a pessoa para que ela possa ter algumas ideias mais brilhantes aí e poder mudar essa frequência nela também. Tá bom? Deus abençoe vocês. Um ótimo restinho de noite aí. Um bom trabalho, Dani. Bom descanso. Noite. Obrigado. Vamos. Boa noite. Boa noite. Beijo, gente.